Estamos aqui hoje estreando o nosso programa Papo Leve. Sou o doutor William Campinho e hoje eu trouxe um convidado de peso, meu amigo Guto Prazer estar aqui, Galamba. irmão. Obrigado pelo convite. E hoje vamos tratar sobre obesidade, mais especificamente vamos falar sobre mentalidade sabotadora e o processo de obesidade. Como que a mentalidade sabotadora pode estar dificultando o seu processo de emagrecimento. Guto, esse é um tema que eu vejo você tratar muito em suas palestras. Me fale um pouquinho sobre como a mentalidade sabotadora dificulta o processo de emagrecimento. É importante a gente frisar, né, num contexto que o ser humano é um ser holístico. Né? O holístico são as partes num todo. Então a gente tem que levar o contexto mental, emocional, sociocultural, antropológico, fisiológico. Sim, Nós carregamos a mesma carga genética de milhões de anos atrás. É a verdade. mesma carga genética. E há milhões de anos nós éramos o quê? Nômades. Eu não sabia o que ia comer, quando ia comer, quanto eu vou ter que andar para comer. Então o nosso cérebro ele ficou muito bom em fazer uma única coisa, economizar energia. Então ele sempre vai tender a fazer o caminho mais fácil. A mentalidade sabotadora, ela surge num contexto psicológico da coisa, da inabilidade de enxergar o futuro. Quando o meu cérebro não enxerga, não consegue visualizar onde eu quero chegar, quem toma as decisões é meu sistema límbico. E o sistema límbico só faz duas coisas: buscar prazer e fugir de dor. Verdade. Então eu sempre busco o caminho mais fácil. O dia foi difícil, vou tomar uma cerveja. O que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Tô cansado, não vou treinar. Não, tem que ir. Eu sei que é difícil, mas tem que fazer. Então, quando a gente tira a parte do sistema límbico e começa ao córtex pré-frontal atuar nessa fase de tomada de decisões, a gente consegue abrir mão do conforto do presente em prol do que a gente quer do futuro. Então, é um treino, porque é uma habilidade, não é uma capacidade. Então, pode ser melhorada. E quando a gente fala, né, quando você traz essa parte da inabilidade de conseguir enxergar o futuro, primeira coisa, quando a gente fala em futuro, a gente está falando em metas também, né? E uma coisa que eu costumo falar com meus pacientes é: sua meta, ela é ecológica para a sua vida? Por quê? O que é uma meta ecológica? Como é que você se vê dentro, tá? Quando você tiver realizado isso que você deseja. Inclusive, eu vou trazer aqui o caso de uma paciente que eu atendi. Na verdade, eu acompanho essa paciente já há um tempo. E assim, Guto, ela chegou para mim com obesidade e a gente estabeleceu ali uma meta inicial de peso para ela perder. E toda vez que ela estava quase lá, ela começava um processo de autossabotagem e começava a regredir no tratamento. E então eu perguntei para ela assim: o que de verdade você acredita que vai piorar muito na sua vida quando você atingir a sua meta? Ela disse: William, como assim? Meu sonho é ficar magra, meu sonho é poder ir para a praia com a minha família e colocar um biquíni. Hoje meu esposo adora a praia, me chama para poder ir à praia e eu não vou porque eu não me sinto bem hoje em colocar um biquíni. Então é óbvio, eu não vejo o que é que pode piorar. E daí então fui conversar um pouco mais com ela e eu pude entender. Sabe qual é o medo inconsciente que ela tinha? A ameaça da família. Porque ela vive em um relacionamento onde ela acredita que o esposo dela é muito ciumento, que isso poderia colocar o casamento, a família dela em jogo. Então, assim, quando você traça uma meta para você, você precisa saber se essa meta é ecológica dentro do seu contexto social, antropológico, enfim, dentro ali da sua vida real, para você ver se faz sentido para você. E você saber do que é que você está disposto a abrir mão e do que é que você vai precisar ressignificar. Não é que ela tenha que abrir mão do casamento, mas ela precisa ressignificar algumas coisas dentro do casamento dela, junto com o esposo dela, para que ela pare de se sabotar. E quando ela teve esse entendimento, essa virada de chave, acredite, ela conseguiu evoluir e agora conseguiu perder peso. Essa é a mentalidade sabotadora. É porque dentro desse contexto existe uma curva, uma parábola em U invertido, que é a parábola da utilidade do problema. Todo problema é útil em algum nível. Ele não pode ser alto demais a ponto de ser insuportável e nem baixo demais a ponto de ser ignorado. Então as pessoas que não têm essa consciência, né, de tomada de decisões e de capacidade de visualizar o futuro, elas se mantêm na utilidade do problema o tempo inteiro. Então quando ela estava quase chegando lá, ela voltava, porque aquele problema era útil para resolver uma outra coisa, que era o excesso de ciúmes do marido. Sim, Então, dentro desse contexto, geralmente as pessoas buscam uma dessas três coisas, que é destaque ou atenção, proteção ou força. Ela estava protegendo o casamento de forma sim. inconsciente. Só que quando ela tem essa clareza de que com uma conversa ou uma terapia de casal, ela pode trazer esse marido para o contexto e dizer, cara, você não precisa ter ciúme de mim só porque eu vou ficar mais bonita, eu tô com você, tudo fica mais calmo. Isso.
E uma outra história bem interessante, eu atendo família também, porque eu atendo obesidade infantil. E chegou uma adolescente para mim, e a consulta primeiro vem os pais, eu tenho um momento ali só com os pais, depois eu tenho um momento com o adolescente ou a criança, né, dentro da obesidade infantil. E quando eu fui conversar com a menina, eu percebi que ela não queria emagrecer de forma alguma, tá? Só que como eu tive a conversa antes com os pais, e dentro da fala dessa adolescente, eu percebi o seguinte: o pai trabalha muito e a mãe também. Ela se sente isolada. Ela já tem 12 anos e tem um irmãozinho de 3 anos de idade. Então, assim, ela já se sente isolada. É normal que os pais tragam atenção maior para o filho mais novo, né? Porque é mais dependente dele, por toda essa razão. Quem é pai e mãe sabe bem como é que isso daí funciona. Só que essa menina, ela percebeu que ela chamava a atenção dos pais quando os pais, ela se sentia amada pelos pais quando os pais demonstravam a preocupação com o excesso de peso dela. Perfeito. Então, se ela se livra desse excesso de peso, pense aí, é como se ela tivesse deixando de ter atenção dos pais, porque ela não se sentia amada fora desse contexto dos pais brigando com ela, preocupado com ela com relação à obesidade. E aí me veio, né, uma virada de chave, um entendimento ali que eu chamei os pais depois para conversar, porque se eu emagrecesse ela, e ela já entendeu que se sentia amada pelos pais, levando preocupação para os pais, qual seria o próximo passo dessa menina? Perfeito. O que é que ela iria fazer dali para frente para agora chamar os pais? É como um paciente que opera cirurgia bariátrica, que a dopamina barata dele vem do alimento e agora ele se torna um alcoólatra, se torna um compulsivo por sexo, se torna um compulsivo por compra, porque não adianta, se você não trabalha, se você não entende esse contexto emocional, você vai ter que canalizar isso de alguma forma, porque está represado, você tem que canalizar isso daí, Perfeito. entendeu? Então, assim, é o tipo de abordagem que eu faço muito lá no consultório, que eu vejo você trabalhar também muito em suas palestras, essa questão de você ressignificar, de você entender o porquê do que você está fazendo. Isso vai num contexto geral de vida, né? Essa análise dessa criança é muito boa, muito importante. Talvez ainda caiba uma outra análise que é: os pais trabalham muito e ela tem que tomar conta do irmão, então ela tem que ser grande para proteger aquele irmão. Sim. Então vem a força, vem a proteção, vem essa busca, porque nós somos seres, nós somos animais. Eu acho que a galera esquece, mas nós somos animais. Então a gente age por instinto em grande parte das vezes, quando a gente não tem clareza de para onde está indo. E um animal maior protege melhor sua manada, sua cria, né, sua prole, as pessoas que estão por perto. Então, inconscientemente, quanto maior ela fica, mais forte ela é e mais protegido fica quem ela tem que proteger. Então, esse contexto de buscar e trazer para a realidade do presente, para entender um contexto e aí sim passar um protocolo que vai, obviamente, incluir medicação, você que é médico, dieta, treino, mas essa parte comportamental para que a pessoa entenda o porquê aquilo deve ser feito é fundamental. Sim, e inclusive, né, é por isso que dentro do meu tratamento tem que ter o acompanhamento psicológico junto. Porque se a gente não trata a mentalidade, porque hoje, com o avanço das medicações, a tirzepatide, os análogos do GLP-1, a gente sabe que emagrecer, em partes, ficou fácil. Sim. Tá? Ficou fácil, ficou muito acessível emagrecer, mas existe uma grande diferença, tratar obesidade e emagrecimento. Sim. Eu sempre faço essa diferenciação, porque emagrecimento é apenas a etapa 1 do processo da obesidade. Porque a obesidade é uma doença crônica, incurável e recidivante. Uma comparação que eu faço, imagine você subindo uma escada rolante ao contrário. Tá? Então, se você fizer um esforço, você vai conseguir chegar no topo. Né? Ou seja, você lutando contra a obesidade. Agora, se quando você chegar no topo, você parar, acontece o quê? Você desce tudo de novo. Então, assim, é uma analogia. Então, a obesidade é uma doença crônica e incurável. Ou você vai criar sempre uma estratégia para que você se mantenha, sabe, sempre ali e sempre não é motivado, mas entendendo o porquê daquilo e o que te impede de continuar, você vai sempre buscar se sabotar, porque como você mesmo disse, a nossa mentalidade, a nossa genética, desde os nossos ancestrais, a gente é uma máquina de sobrevivência. Sim. E poupar energia foi fundamental lá atrás. Perfeito. Porque a gente caçava, encontrava agora um alimento, a gente não sabia quantas horas e quanto tempo depois a gente iria conseguir alimento de novo. Então a gente tendia ao repouso, tá? Então a gente tem essa tendência a ficar na zona de conforto, tem uma tendência a ter uma maior dificuldade em sair da zona de conforto e ir para um outro ponto, para um outro nível. E fora que o nosso metabolismo também é assim.
não é só a mentalidade. Porque, observe, o nosso corpo, como ele é uma máquina de sobrevivência, e pensando nesse cenário de escassez, o nosso corpo ele ficou eficiente em armazenar energia. E isso é feito na forma de gordura, tá? E nosso corpo entende isso, tanto do ponto de vista emocional, mesmo que inconsciente, como também do ponto de vista metabólico, e isso está altamente interligado. Então, quando a pessoa está obesa, isso acontece muito com mãe solteira, ou com mãe viúva, enfim, com a mulher que ela sente que ela precisa ser grande e forte para poder proteger os seus filhos. Né? Então, assim, é uma forma dela se sentir grande, se sentir forte, se sentir maior do que toda aquela situação. Eu costumo dizer que quando o nosso corpo entende que ele não precisa criar a nossa própria alimentação, a gente consegue fluir de forma muito mais tranquila, muito mais leve, porque a gente come, na maioria das vezes, as emoções. Perfeito. E uma coisa que meus pacientes perguntam, William, como é que eu faço para diferenciar se eu estou comendo porque estou com fome ou porque eu estou com vontade? Uma coisa que eu digo para eles é, vamos lá, você gosta de ovo cozido? Normalmente todo mundo come ovo, de alguma forma. Eu falo, pronto. Quando você estiver na dúvida se é fome ou se é vontade de comer, se pergunte, se fosse um ovo, eu comeria? Se ele disser sim, é fome. Se você disser não, não é fome, é vontade de comer, são as suas emoções. Então se pergunte, o que foi que disparou esse gatilho em mim? Porque se você não entende para desligar esses gatilhos, você não vai conseguir mudar a sua mentalidade. Perfeito. E muito interessante isso aí que você falou, e você deu uma expressão muito importante, que é a obesidade é incurável. E eu digo, né, que ser gordo é uma escolha, ser obeso não. São coisas completamente diferentes. Existem obesos magros, porque o sobrepeso é um efeito colateral da obesidade. Não é uma condição imutável. Existem pessoas que têm a obesidade monogênica, que é diretamente ligada à carga genética, que ela pode, com muito esforço e tratamento, ficar magra. Isso. Mas está obesa ainda. Uhum. Então, isso é muito importante que vocês entendam. Não necessariamente o obeso é gordo. Pode ter um obeso magro, porque a carga genética está lá ainda. Mas esse controle de como eu vou controlar o meu peso é uma escolha. Exatamente. Inclusive, eu digo aos meus pacientes, quando eles atingem, né, ali a meta, isso aí, olha, mesmo quando você estiver lá com o seu abdômen trincado, com o corpo que você deseja na frente do espelho, entenda o seguinte, você não vai dizer às pessoas que você está obeso, não precisa, mas na frente do espelho, todos os dias você precisa se olhar e dizer, hoje eu sou um obeso controlado, porque isso é uma autorresponsabilidade, é um compromisso que você assume com você mesmo, e isso gira uma chave para que você entenda que as suas escolhas vão definir se você vai voltar para aquele ponto inicial, que é o ponto da obesidade, ou se você vai conseguir se manter magro. É você subir na escada rolante ao contrário. Se você parar de se esforçar, se você parar de fazer o que tem que ser feito, você vai descer e vai voltar para o ponto zero. Não tem jeito. Tem um livro do Simon Sinek chamado O Jogo Infinito, que ele faz uma comparação com o jogo dos negócios, né? O jogo dos negócios é um jogo infinito, ou seja, não tem linha de chegada. Quem é que vence? Quem se mantém mais tempo jogando. O jogo do emagrecimento é igual. Não tem linha de chegada, porque se você perde o jeito que ele para de fazer o que tem que ser feito, você volta a engordar de novo. Então é para sempre. Ah, Guto, mas eu não queria. Aí você peça para na próxima encarnação vir uma capivara que não vai ter esse problema não. Exato. E uma capivara magra. Uma capivara magra. Porque se você vier uma capivara e vier uma capivara gorda, você tá morto. Não vai ter jeito. E para capivara, que eu saiba, não tem medicação, não tem cirurgia bariátrica. Não tem Aí você vai ter que se conformar a ser uma capivara gorda. Já pensou? Então, não tem jeito, gente. Nem que você nasça uma capivara, você não vai se livrar da obesidade, porque ela é incurável, mesmo para capivara. Né? Então, a gente precisa ter isso aí em mente. Então, Guto, quero te agradecer pela sua participação aqui no programa, tá? Então, começar um programa papo leve com um convidado de peso como o Guto, realmente é uma honra e vocês não perdem por esperar os próximos programas. Até mais, foi um prazer estar aqui hoje.